Bom dia, meus amigos. Quinta-feira e mais uma semana agitadíssima que ontem terminou com cenas lamentáveis de muito distúrbio, tumulto, violência na Câmara dos Deputados, ou quase violência. Até um bebê foi trazido para o plenário, filho da deputada Júlia Zanata, de apenas 4 meses de idade, para obstruir os trabalhos da mesa diretora. O estado de anomia vem tomando conta da política, da justiça e das relações entre países. O motim encenado nos últimos 2 dias pela oposição no parlamento resultou em cenas que lembravam simbolicamente o 8 de janeiro, com policiais legislativos montando guarda para fazer valer a retomada dos trabalhos no legislativo e o plenário transformado em bunker, sem acesso da imprensa ou de assessores dos deputados. A metáfora é válida. A interdição do diálogo na casa em que se fazem as leis, onde, obviamente, é a política que deveria imperar, substituída pela obstrução física. O extremismo não brotou do nada. Ele se acentuou a partir de uma decisão ou 2 decisões que muitos juristas consideram equivocadas do Supremo Tribunal Federal. As medidas cautelares contra Marcos Duval, as que se referem a uma interferência, que tem uma interferência direta, um impacto no mandato dele, sem a validação do Senado, como manda a jurisprudência, e a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro por descumprir medidas cautelares confusas, contraditórias e pouco razoáveis, no que diz respeito, por exemplo, à permissão de dar entrevista, mas que nada disso possa ser publicado por terceiros nas redes sociais. Afinal de contas, como ter controle do que outras pessoas fazem. Embora o ministro Gilmar Mendes tenha apoiado Alexandre de Moraes publicamente, outros ministros no Supremo relatam nos bastidores que, neste caso em particular, nessa decisão da prisão domiciliar por Alexandre de Moraes, houve um racha e um enfraquecimento interno do ministro. Sempre é bom primar pela prudência. O resultado até aqui foi desastroso. Os ânimos políticos se acirraram, o judiciário perde credibilidade, dá uma munição desnecessária para a acusação de perseguição contra Bolsonaro, às vésperas da conclusão de um processo robusto e repleto de provas de tentativa de golpe de Estado. De quebra, tudo isso acontece no meio da negociação do tarifaço. A oposição redobrou o ímpeto para lutar pela anistia. Para deixar a mesa diretora ontem desobstruir os trabalhos, negociou o avanço do projeto aprovado no Senado em 2017, que põe fim ao foro privilegiado na tentativa de livrar Bolsonaro da prisão e retornar o caso à primeira instância, o que ninguém acredita que vá acontecer mesmo se a lei for aprovada. E teria negociado também o debate da anistia a partir da próxima semana. Isso é o que dizem os líderes da oposição. Enquanto Lula se esmera em vender seu peixe para a imprensa internacional, depois do New York Times deu entrevista a Reuters dizendo que não vai se humilhar para Trump nem ligar porque o americano simplesmente não quer falar, já os setores atingidos pela tarifa de 50% estão com medo de não ter mais para quem vender o peixe deles. O Brasil protocolou o pedido de consulta aos Estados Unidos, na OMC, questionando o tarifaço. É um gesto muito mais simbólico, sem nenhum efeito prático, já que o órgão de apelação da OMC, que é o que realmente interessa, está paralisado há anos por culpa dos Estados Unidos, que não indicam juízes. E o presidente brasileiro, então, tem um telefonema agendado com Narendra Modi, premier da Índia, até porque o país asiático acaba de se juntar ao Brasil no topo da lista de tarifas impostas por Trump. Apesar da proximidade com o primeiro-ministro indiano, um dos primeiros a visitá-lo na Casa Branca, Trump puniu o país asiático por comprar petróleo da Rússia, responsabilizando-o pelas mortes na guerra contra a Ucrânia. A única lógica para Trump é transacional. Ele aplica tarifas por motivos políticos, geopolíticos e econômicos. Pouco importa se o país é aliado ou adversário. A sanção aplicada à Índia acende automaticamente um alerta aqui no Brasil. Segundo relatou o senador Carlos Viana e outros que participaram daquela comitiva em Washington, Carlos Viana, em entrevista aqui ao Mercado Aberto na semana passada, os deputados americanos alertaram a nossa comitiva parlamentar que em breve seria aprovada uma lei no Congresso de lá, punindo comercialmente países que mantêm relações, comércio, transações com a Rússia. É a chamada sanção secundária. No caso, o Brasil importa grande parte do fertilizante, que é fundamental para o agronegócio dos russos, além do diesel que pagamos mais barato, porque aquele país sofre embargo. É isso, meus amigos. Vamos dar uma olhada um pouco no tom, se vocês não acompanharam a confusão
que aconteceu, motim, a invasão do plenário da Câmara ontem à noite, dá uma olhada no que se seguiu. Essa cena aí mostra o deputado Marcel Van Hatten, que é do Novo, do Rio Grande do Sul, sentado na cadeira da presidência da Câmara, sem querer levantar para que o presidente legitimamente eleito, que está atrás dele, de óculos, é o Hugo Motta, assumisse a sua cadeira por direito, porque ele foi eleito pelos pares e ele queria retomar os trabalhos na Casa Democrática, que tem que aprovar, debater leis que interessam ao povo brasileiro, não apenas leis que interessam a um grupo de deputados. Então, aí, todos tentando botar panos quentes, um aperto de mãos entre Marcel Van Hatten e Hugo Motta, e, finalmente, o deputado se levanta, deixa a cadeira para que Hugo Motta possa sentar e retomar os trabalhos. Tem um sobe sonzinho da confusão, muita gritaria antes. Vamos ouvir um pouquinho e, em seguida, vamos ouvir, olha aí, a sonora do Hugo Motta. Nós temos que, nesse momento, entender que até quando ultrapassamos o nosso limite, tem limite. Eu penso que o que aconteceu aqui nessa casa não foi bom, não foi condizente com a nossa história e só reforça que nós temos que voltar ao obedecimento do nosso regimento, da nossa Constituição e do bom funcionamento desta casa. É isso, pessoal. Vou pedir um intervalo muito rápido para quem nos acompanha pela televisão. Fiquem aí, porque daqui a pouco tem entrevista com o Marcos Stefanini, que é CEO, co-presidente, né, do Fórum de CEOs Brasil e Estados Unidos. Claro, vamos falar sobre tarifaço. E quem está conosco pelo YouTube, ontem também teve entrevista de Lula, que movimentou os mercados, que repercutiu muito, a Reuters. Semana passada foi a New York Times, ontem foi a Reuters. Vamos ouvir. Para o outro. Eu respeito todo mundo. Eu exijo respeito comigo. Não liguei porque ele não quer telefonema. Veja, eu não vou entrar numa análise do por que o Trump falou aquilo. Ele tinha falado um dia anterior, numa entrevista à imprensa brasileira, perguntaram, você vai conversar com o Lula? Agora não. Ou seja, nós estamos com os melhores negociadores tentando negar com os negociadores deles. Então, veja, eu não tenho por que ligar para o presidente Trump, porque nas cartas que ele mandou e nas decisões, ele não fala em nenhum momento em negociação. Pois é, mas é o que os setores esperam, né? Que Lula pegue o telefone e ligue para Trump, porque eles veem as negociações muito paralisadas nessa semana. De fato, elas não avançaram. Ontem eu apurei com gente do Ministério de Alckmin que não houve novas reuniões, nem com o secretário de Comércio Howard Lutnick, ou então com o representante comercial Jameson Greer. Haddad espera, finalmente foi marcada uma videoconferência com o Scott Bessent, secretário de Tesouro americano, para a semana que vem, se não me engano, quarta-feira da semana que vem. Ele disse que seria essa semana, está difícil encontrar um tempinho na agenda do secretário de Tesouro americano. Tudo bem que ele é um homem muito ocupado, mas é sinal também de que o Brasil não é prioridade para os Estados Unidos. Vamos dar uma olhada agora em que, gente? Sim, no tweet do subsecretário, teve mais uma ameaça ontem, elas vão acontecendo por diferentes assessores do Departamento do Estado americano. Anteontem foi um outro tweet, cada dia um. Esse aqui é um oficial para diplomacia pública, né? Ele diz que o ministro Moraes é o principal arquiteto do complexo de censura e perseguição direcionada a Bolsonaro. Os flagrantes abusos de direitos humanos lhe renderam uma sanção pela Global Magnitsky. Os aliados de Moraes na Suprema Corte, olha que ameaça, e em outros lugares são fortemente aconselhados a não auxiliar ou encorajar o comportamento sancionado de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto. Então, por diferentes agentes do governo americano relacionados, associados de alguma forma, né, que fazem parte ali do Departamento de Estado, daquele corpo político, lançam ameaças, dia sim, outro também, nas redes sociais. É como se estivessem aumentando o tom e preparando o Brasil para possivelmente mais alguma sanção. Afinal de contas, estamos às vésperas aí do julgamento de Bolsonaro. Agora sim, vamos dar uma olhada nas bolsas. Temos bolsas já? Vamos lá para as bolsas, gente. Saber como estão as negociações hoje. Todas no território positivo na Ásia, as negociações encerraram em Tóquio, 0,65 de alta, Hong Kong 0,69, na China 0,16. Vamos passar pelas negociações na Europa também. Paris sobe com força, 1,27%. Tem vários balanços corporativos sendo divulgados, temporada de balanços, acaba mexendo bastante com o humor dos investidores. Só Londres no negativo. Frankfurt e Madrid também, Frankfurt com alta de quase 2%. E aí, passando rapidamente pelas negociações ontem nos Estados Unidos, os futuros estão no território positivo, também sobem neste momento, os índices futuros de Nova York.
pessoal da televisão voltou, vai se juntar a nós para acompanhar o fechamento ontem. S&P 500 nos Estados Unidos subiu 0,73, Dow Jones uma alta mais modesta de 0,18, Nasdaq 1,21, muita coisa das ações da Apple. Eles anunciaram, Tim Cook, CEO da Apple, investimento de 100 bilhões de dólares nos Estados Unidos, já tinham falado de 500 bilhões de dólares, trazendo a produção do iPhone, né, mais para perto ou para dentro do território americano. E o Trump ameaçou uma punição de 100% de tarifa para quem não produzisse chips e semicondutores, ou a maior parte desses elementos nos Estados Unidos, em território americano. E olhando para a Bovespa também, apesar do dia em que passou a valer o tarifaço, olha aí, e Bovespa subindo também, reagindo a balanços corporativos, principalmente ao do Itaú positivos, pegando uma carona no ânimo, no otimismo das bolsas internacionais, e Bovespa subiu 1% e dólar 0,78. Vamos falar, caiu, né, 0,78 no caso, R$ 5,46, acompanhando o movimento global de enfraquecimento do dólar. Por quê? Porque você tem uma perspectiva de que o Fed venha abaixar juros. Você tem um mercado de trabalho recalcitrante, dando sinais de fragilidade nos Estados Unidos, e você também tem alguns índices de atividade saindo e mostrando moderação do crescimento econômico, o que dá um subsídio aí, na visão dos investidores, para que o Banco Central de lá baixe os juros. Vamos dar uma olhada agora em duas telas que a gente preparou para mostrar o impacto do tarifaço. Isso tudo foi divulgado ontem à tarde, finalzinho da tarde, pela CNI. A gente recebeu, Confederação Nacional da Indústria, o impacto das tarifas na indústria. Porque por mais que você diga, na economia agregada o impacto não vai ser tão grande, depende da região do país. A gente viu isso ontem, né, na entrevista com o Flávio Ataliba, da FGV. Norte e Nordeste vão ser relativamente proporcionalmente mais afetados, tem uma economia mais vulnerável, né, com mais dependência, produtos primários são exportados para os Estados Unidos, frutas, pescados, mel. Olha o impacto na indústria, não é pequeno. Tá? Se a gente for ver aqui a tarifa de 40%, significa que 4,3% do que é exportado pela indústria para os Estados Unidos vão ser impactados por essa tarifa de 40%. Já 50%, 41%. Tem muita coisa aqui de máquinas e equipamentos. Não é pouca coisa, não. Se a gente somar as duas, significa que quase 46% da indústria, dos produtos exportados para os Estados Unidos, serão afetados pela tarifa de 40% a 50%. Então, pega em cheio a indústria brasileira. São produtos de grande valor agregado, de muita capacidade industrial, tecnológica, que mobiliza uma cadeia que gera muitos empregos diretos, milhares de empregos diretos e indiretos, empregos bem pagos, empregos com carteira assinada, que não são fáceis de substituir e que são o coração da industrialização do país. Então, é isso que está em risco, não é pouca coisa. Vamos virar para a próxima tela para saber as propostas que a CNI encaminhou para o governo federal na esteira daquele pacote de socorro, que, aliás, pode ser uma parte dele, pelo menos, divulgada hoje ou nos próximos dias. Criar uma linha de financiamento emergencial do BNDES com juros baixos de 1 a 4 para capital de giro, né, para empresas que tiverem exportações afetadas, ampliar para até 1.500 dias o prazo máximo entre a contratação e liquidação do contrato de câmbio de exportação. Aí usa esse ACC, que é muito usado, né, muito utilizado, muito importante para as exportações, antecipação de contrato de câmbio. Você recebe um dinheiro antes da exportação. Você tem aquele contrato de exportação, mas até você receber de quem vai comprar o seu produto, você recebe esse adiantamento. É isso que a indústria quer, adiantamento desse dinheiro, né? Já coloca ali no seu cash flow, no seu capital de juro. Prorrogar o prazo ou carência para pagamento de financiamentos direcionados ao comércio exterior, aplicar direito provisório de dumping, né? Quer dizer, se proteger contra o que vem de fora, principalmente da China, aço, alumínio que vem da China, inundam o mercado em condições de competição desleais, adiar por 120 dias o pagamento de tributos federais, realizar o pagamento imediato de pedidos de ressarcimento de saldos credores de tributos federais, PIS e COFINS, então ter de volta esses tributos que são devidos, aliás, pela União para os exportadores, ter isso imediatamente, e ampliação do Reintegra, com elevação para 3% da alíquota de ressarcimento de tributos residuais nas exportações, reativar o programa Seguro Emprego com aperfeiçoamentos. Então, isso voltado ao mercado de trabalho. São muitos pedidos, vamos ver o que o governo federal vai atender.